A tecnologia já causou um enorme impacto em nossas vidas. Mas a tecnologia do futuro já está provando ser ainda mais incrível. Imagine poder imprimir uma casa em apenas algumas horas. E ter robôs que podem nos ajudar em praticamente tudo, desde cozinhar até cuidar de nossas casas. Essas tecnologias têm o potencial de revolucionar a maneira como vivemos, trabalhamos e nos divertimos. Então junte-se a nós enquanto exploramos 20 tecnologias emergentes que irão mudar completamente o nosso mundo. Número 20. Exoesqueletos. Pense nos exoesqueletos como máquinas móveis desgastáveis que são movidas por motores elétricos, pneumáticos, alavancas ou uma combinação de tecnologias. Eles são dispositivos robóticos que são usados no corpo para aumentar a resistência e também a mobilidade. Eles têm uma ampla gama de aplicações, desde ajudar pessoas com deficiências de mobilidade até melhorar o desempenho de trabalhadores industriais. Para pessoas com deficiências de mobilidade, os exoesqueletos podem ser uma mudança de jogo. Eles permitem que indivíduos que anteriormente estavam confinados a cadeiras de rodas fiquem de pé e andem novamente. Estes dispositivos usam sensores e motores para controlar o movimento das pernas, permitindo ao usuário andar e ficar de pé com o mínimo de esforço. Um dos exoesqueletos mais impressionantes lá fora é o Guardian XO de Sarcos. Este exoesqueleto industrial de corpo inteiro é similar ao que os soldados usavam no filme Avatar. O exoesqueleto também está sendo usado em ambientes industriais para melhorar o desempenho dos trabalhadores. Estes dispositivos podem ser usados pelos trabalhadores para auxiliar no levantamento de pesos e tarefas repetitivas, reduzindo o risco de ferimentos e aumentando a produtividade. A tecnologia de exoesqueleto ainda está em seus estágios iniciais, mas pesquisadores estão trabalhando arduamente para melhorar o projeto e a funcionalidade destes dispositivos. Com os avanços de materiais, sensores e software, os exoesqueletos estão se tornando mais leves, duráveis e de fácil utilização. Número 19. Hypertrains. Os Hypertrains, também conhecidos como trens Hyperloop, são uma nova forma de transporte que usa a tecnologia de levitação magnética para alcançar velocidades incrivelmente altas. Imagine viajar de Los Angeles para São Francisco em apenas 30 minutos. Esse é o tipo de velocidade de que estamos falando aqui. Mas como funcionam estes trens super rápidos? Bem, eles são basicamente trens que viajam em um tubo selado a vácuo, sem resistência ao ar. Isto significa que eles podem alcançar velocidades de até 700 milhas por hora. Isso é mais rápido do que a maioria dos aviões comerciais. A tecnologia para Hypertrains está em desenvolvimento há vários anos, e várias empresas estão atualmente trabalhando na construção da infraestrutura para tornar isso uma realidade. O objetivo é criar uma rede de rotas com o Hyperloop que conecte as principais cidades, tornando mais fácil e rápido para que as pessoas viajem. Uma das maiores vantagens desses trens é que eles são muito mais eficientes em termos energéticos do que as formas tradicionais de transporte. Eles não produzem emissões e requerem menos energia para operar. Isso significa que eles são uma opção mais sustentável para se locomover. Enquanto os Hypertrains ainda estão nos estágios iniciais de desenvolvimento, o potencial para essa tecnologia é enorme. Estamos animados para ver como ela mudará a maneira como viajamos no futuro. Número 18. Robôs vivos. Uma equipe de biólogos e cientistas da computação criou algo verdadeiramente inovador: minúsculas máquinas biológicas autocurativas, feitas de células de sapo. Estas células estão programadas e montadas em uma forma específica, criando um tipo único e versátil de robô. Estas máquinas, chamadas de Xenobots, em homenagem ao sapo africano, têm menos de 0,04 polegadas de largura, tornando-as pequenas o suficiente para viajar dentro do corpo humano. Mas como os pesquisadores criaram essas incríveis máquinas? Eles reparam células tronco-vivas de embriões de sapo e as deixam para incubar. Então as células são cortadas e reformuladas em formas corporais específicas projetadas por um supercomputador, formas nunca vistas na natureza. Algumas das células se diferenciaram para produzir cílios, minúsculas projeções de cabelo que se movem para frente e para trás e também giram de maneiras diferentes. Ao invés de usar células cardíacas esculpidas manualmente, os cílios dão às pernas Xenobots para movê-las rapidamente através de uma superfície. Nós estamos olhando aqui para o primeiro robô vivo do mundo, uma forma de vida programável que tem o potencial de revolucionar a medicina, a tecnologia e muito mais. Imagine as possibilidades dessas minúsculas máquinas trabalhando dentro de nossos corpos para reparar e curar ou explorar e mapear as profundezas de nossos oceanos. Número 17. Deepfakes. Deepfakes é uma forma de tecnologia que usa a inteligência artificial para criar vídeos altamente realistas de pessoas fazendo coisas que nunca fizeram. É como uma forma de manipulação digital que pode fazer com que pareça que alguém disse ou fez algo que nunca fez de fato. Isto tem sido usado na produção de filmes por décadas. Lembra do ator que já faleceu, Paul Walker, do filme Velozes e Furiosos 7?
Ele foi ressuscitado para esse papel usando essa tecnologia. E com os avanços da IA, as deepfakes estão se tornando cada vez mais realistas e mais difíceis de detectar. Mas agora, as tecnologias de deepfake avançaram tanto que nós temos aplicativos que podem fazer isso quase que instantaneamente. Na verdade, alguns especialistas alertaram que as falsificações profundas, com deepfake, podem potencialmente ser usadas como uma forma de desinformação ou propaganda, levando a desconfiança e confusão na sociedade. E aí é que reside o problema. Com a capacidade de criar evidências de cenas que nunca aconteceram, as pessoas ficaram inquietas com as falsificações. O áudio também pode ser falsificado profundamente, criando clones de voz de praticamente qualquer pessoa. Plataformas de mídia social têm até mesmo banido falsificações profundas de suas redes devido à forte divisão que elas criam. Número 16. Computadores Quantum. Em 2019, o Google fez um enorme anúncio. Now it's an extraordinarily important milestone. Last year we achieved something what's known in the field as quantum supremacy. It is when you can take quantum computers and they can do something which classical computers cannot. Eles revelaram que o seu computador quântico, chamado Sycamore, havia alcançado algo chamado supremacia quântica. Isso significa que computadores quânticos podem completar tarefas exponencialmente mais rápido do que seus equivalentes clássicos. Os computadores quânticos não são apenas mais rápidos, mas também mais poderosos do que os computadores tradicionais. Eles usam as propriedades da mecânica quântica, tais como sobreposição e emaranhamento, para realizar cálculos que são além do alcance de computadores clássicos. Mas o que torna os computadores quânticos tão especiais? Bem, por décadas, cientistas da computação têm tentado aproveitar o comportamento de partículas subatômicas que podem existir simultaneamente em diferentes estados. Estas partículas podem existir em mais de um estado de cada vez, e é desta capacidade que os computadores quânticos tiram vantagem. Ao invés de usar bits, como os computadores tradicionais, os computadores quânticos usam bits quânticos, ou qubits. Isso permite que computadores quânticos armazenem grandes quantidades de informação e usem menos energia fazendo isso do que computadores tradicionais. No mundo da computação quântica, as leis tradicionais da física não se aplicam mais. Isto significa que seremos capazes de criar processadores que são 1 milhão ou mais vezes mais rápidos do que aqueles que usamos hoje. Não é surpresa que algumas das empresas mais influentes do mundo estejam investindo em tecnologia de computação quântica. Número 15. Concreto com autocura. Sim, você ouviu direito. O concreto com autocura é um tipo de concreto que pode se reparar quando rachado. Isso é possível graças a um tipo especial de bactéria que é misturada ao concreto. Quando as rachaduras do concreto, a água e o oxigênio entram na rachadura, as bactérias começam a crescer. As bactérias produzem um mineral que preenche toda essa fenda, a curando efetivamente. Isso é uma mudança de jogo para a indústria da construção. O concreto é um dos materiais mais utilizados na construção, mas também é um dos mais propensos a rachaduras. Rachaduras no concreto podem levar a problemas estruturais e também podem fazer o prédio parecer desagradável, ou a casa, por exemplo. O concreto autorregenerativo resolve esse problema, permitindo que o concreto se repare por si só, o que significa menos manutenção e uma vida útil mais longa para a construção. Mas como funciona? As bactérias usadas no concreto autorregenerativo são misturadas com um concreto antes que ele seja derramado. Uma vez que o concreto está no lugar, as bactérias entram em estado dormente. Quando as rachaduras do concreto, a água e o oxigênio entram na fenda, e as bactérias começam a crescer, elas produzem um mineral natural que preenche a fenda, efetivamente curando a fenda. E ecologicamente correto. É uma ótima solução para locais remotos e é uma mudança de jogo para a indústria da construção. Número 14. Realidade virtual. A realidade virtual, ou VR, é uma tecnologia que permite aos usuários uma imersão total em um mundo digital. Mas a VR não é apenas para videogames e entretenimento. Ela tem o potencial de revolucionar as indústrias e mudar a maneira como vivemos nossas vidas. O conceito de realidade virtual existe há décadas, mas não foi até os anos 60 que a tecnologia começou a tomar forma. As primeiras máquinas VR estavam confinadas às arcadas de diversão e ofereciam uma experiência limitada. Mas os headsets VR de hoje oferecem uma experiência muito mais imersiva. Quando você coloca um fone de ouvido VR, você está completamente imerso em um mundo digital. Conforme você move os olhos, sua visão se ajusta, dando a impressão de que a sua linha de visão é realmente real. A tecnologia VR foi adaptada para diferentes propósitos, incluindo videogames, simulações de treinamento e até mesmo terapia. Ela está sendo usada para tratar traumas e ansiedade. Além da saúde, a VR também pode ser usada em indústrias como arquitetura, bens de imóveis e educação. Arquitetos e agentes imobiliários estão usando a realidade virtual para criar visitas virtuais a edifícios e propriedades, facilitando a visualização de potenciais compradores no espaço. E os educadores estão usando a realidade virtual para criar aulas interativas e envolventes para os alunos. Número 13. Biometria.
biometric systems can recognize a person's specific physical attributes, their fingerprints, facial features, iris, or retina. Esta é uma tecnologia que antes só era vista em filmes de ficção científica, mas agora está sendo implementada em todo o nosso redor. Lembra-se quando você viu pessoas em filmes usando suas impressões digitais e íris para acessar prédios? Na época parecia impossível, mas agora temos medidas de segurança biométricas em muitas empresas, permitindo apenas que pessoas autorizadas entrem em edifícios e salas específicas. Mas a tecnologia biométrica não está sendo usada apenas para fins de segurança. Ela também está tornando nossa vida cotidiana mais fácil. Imagine não ter que carregar a sua carteira com a sua identificação e cartões bancários, mas sim ser capaz de verificar quem você é em várias situações apenas com a sua impressão digital, íris, características faciais ou mesmo com a sua palma da mão. Isso pode soar como uma realidade distante, mas não é. A tecnologia de identificação da palma da mão já está sendo usada em lugares como o Aeroporto Internacional de Jeju, na Coreia do Sul, e lojas sem funcionários da Amazon em Seattle. Uma vez que você tenha usado a tecnologia de visão por computação para escanear as linhas e padrões em sua palma da mão, você pode conectá-la ao seu cartão de pagamento. Então, ao invés de pagar com seu cartão, você pode simplesmente segurar a sua mão sobre um scanner para fazer uma compra. É realmente estonteante. Número 12. 5G e a internet das coisas. 5G e a internet das coisas são duas tecnologias emergentes que estão revolucionando a forma como nos conectamos e trocamos informações. A tecnologia sem fio 5G, ou de quinta geração, é rápida, proporcionando velocidades de internet mais rápidas e confiáveis. E também com novas possibilidades de streaming, jogos e comunicação online. Com 5G, seremos capazes de baixar filmes e programas de TV em segundos, jogar jogos online sem atrasos e ter videochamadas suaves com pessoas em todo o mundo. Com o IoT, os diferentes dispositivos que usamos dentro das nossas casas podem se comunicar uns com os outros e conosco, tornando as nossas vidas mais convenientes e eficientes. Por exemplo, você pode controlar o aquecimento e a iluminação da sua casa a partir do seu celular, ou receber alertas se houver algum problema com a sua geladeira. Juntos, 5G e o IoT estão prontos para criar uma nova era de dispositivos e serviços conectados. Imagine carros que dirigem sozinhos se comunicando com semáforos e outros veículos em tempo real. Ou fábricas usando sensores IoT para otimizar a produção. As possibilidades são infinitas. A implantação de redes 5G já começou, e podemos esperar ver mais e mais dispositivos IoT em nossas casas e locais de trabalho nos próximos anos. Número 11. Inteligência Artificial. Inteligência Artificial, ou IA, resumindo, é um campo em rápido crescimento que tem o potencial de revolucionar a maneira como vivemos e trabalhamos. Em sua essência, IA é o desenvolvimento de sistemas de computador que podem realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana, tais como compreender a linguagem natural, reconhecer imagens e tomar decisões. Um dos principais motores de crescimento da inteligência artificial é a explosão de dados que agora está disponível. Com o uso difundido de smartphones e da internet, ChatGPT, estamos então gerando mais dados do que nunca. Esses dados podem ser usados para treinar esses sistemas para realizar uma ampla gama de tarefas, desde diagnóstico de doenças até condução de carros. Ela já está sendo usada inclusive em uma variedade de indústrias, incluindo saúde, finanças e transporte. Na saúde, a inteligência artificial está sendo usada para analisar imagens médicas e ajudar os médicos com o diagnóstico de doenças. Em finanças, ela é usada para detectar transações fraudulentas e melhorar as decisões de investimento. E no transporte, está sendo usada para desenvolver carros autodirigíveis e otimizar a logística. Um dos aspectos mais excitantes da inteligência artificial é a sua capacidade de aprender e se adaptar. Com o aprendizado de máquina, os sistemas de inteligência artificial podem continuar a melhorar o seu desempenho ao longo do tempo, à medida que são expostos a mais dados. Número 10. Blockchain. Esta é uma tecnologia que está mudando rapidamente a maneira como pensamos sobre transações financeiras e armazenamento de dados. Essencialmente, uma blockchain é um livro digital que permite que múltiplas partes registrem transações sem a necessidade de uma autoridade central. Pense nisso como um caderno digital, onde várias pessoas podem escrever, mas uma vez que algo é escrito, não pode ser alterado. Isso cria um senso de confiança e transparência, pois todas as partes podem ver todo o histórico das transações. Um dos usos mais populares da tecnologia de cadeias de bloqueio hoje, o blockchain, é a forma de moedas criptográficas, como o Bitcoin. Ao invés de usar sistemas bancários tradicionais para transferir dinheiro, blockchain permite transações peer-to-peer, sem a necessidade de intermediários. A tecnologia blockchain também pode ser usada para coisas como o gerenciamento da cadeia de suprimentos, sistemas de votação e até mesmo identidades digitais. Isso porque a natureza descentralizada do blockchain permite que múltiplas partes acessem e verifiquem as informações sem a necessidade de uma autoridade central. Embora a cadeia de bloqueio ainda seja uma tecnologia relativamente nova e ainda existam desafios como escalabilidade e regulamentação que precisam ser enfrentados, o potencial da cadeia de bloqueio para revolucionar a maneira como pensamos sobre armazenamento de dados e transações é muito grande para ser ignorado. Número 9. Tecnologia vestível.
Estes são basicamente dispositivos que podem ser usados no corpo e que são projetados para melhorar a sua experiência como usuário. Enquanto itens de vestuário estão rapidamente se juntando à liga de tecnologias, vestindo alguns, os mais incluem smartwatches, rastreadores de fitness e recentemente fones de ouvido de realidade virtual. Os smartwatches podem fazer de tudo, rastrear a condição física e até enviar mensagens de texto e fazer ligações. Também pode ser ligado ao seu smartphone, permitindo que você receba notificações e acesse aplicativos diretamente no pulso. Quanto aos rastreadores de fitness, eles são mais especificamente projetados para rastrear a sua atividade física e monitorar a sua saúde, incluindo seu ritmo cardíaco e padrões de sono. Os fones de ouvido de realidade virtual permitem que você mergulhe em mundos virtuais e também têm o potencial de permitir que os usuários experimentem simulações de cenários do mundo real. Tecidos inteligentes também existem agora que estão embutidos com sensores de tecnologia, permitindo que eles monitorem e rastreiem a sua saúde e outras atividades físicas. Eles também podem ser controlados por um smartphone, permitindo que você mude a cor ou o padrão da roupa que você está vestido. Número 8. Carros sem motorista. Você pode ter visto carros sem condutor na estrada, mas você já parou para pensar em como eles funcionam? Bem, imagine isso. Você está sentado em seu carro e ao invés de ter que se concentrar na estrada, você pode relaxar e fazer outras coisas como ler um livro, jogar um jogo ou até mesmo tirar uma soneca. Isso é exatamente o que os carros sem motorista fazem. Eles usam uma combinação de câmeras, sensores e software sofisticados para navegar na estrada e tomar decisões sobre o trânsito, outros veículos e até mesmo pedestres. Além disso, você não tem que se preocupar com a segurança desses carros. Eles são equipados com várias camadas de redundância, o que significa que se um sistema falhar, tem backups no local para mantê-lo seguro. Mas, sem um motorista, não é apenas uma questão de conveniência. Eles também têm o potencial de reduzir o congestionamento do tráfego, melhorar a eficiência energética e até mesmo salvar vidas, reduzindo acidentes causados por erros humanos. Também estamos vendo novas tecnologias surgindo que permitirão que carros sem motorista se comuniquem entre si e com a infraestrutura de trânsito, tornando todo o sistema de transporte mais eficiente e seguro. Número 7. Robôs autônomos. Você já deve ter ouvido falar de carros ou drones que podem voar sem controle humano. Mas você sabia que os robôs estão se tornando mais autônomos em todas as áreas da vida? Imagine um futuro onde os robôs possam cuidar de tarefas como limpar sua casa, estocar suas prateleiras de supermercado ou mesmo realizar cirurgias. Esses robôs são equipados com sensores e algoritmos que permitem que eles naveguem e tomem decisões por conta própria. Por exemplo, um carro que dirige sozinho usa câmeras e sensores de LiDAR para detectar e navegar em torno de obstáculos, enquanto um robô cirúrgico usa sensores de precisão para realizar movimentos precisos. Os robôs autônomos também podem trabalhar em ambientes perigosos ou difíceis. Por contexto, eles podem ser usados para inspecionar usinas de energia nuclear ou para procurar sobreviventes em uma área de desastre. Eles também podem trabalhar continuamente, sem se cansarem ou cometerem erros, tornando-os mais eficientes que os humanos. Conforme a tecnologia continua a evoluir, os robôs autônomos estão se tornando cada vez mais avançados. Por exemplo, agora eles são capazes de aprender a se adaptar a novas tarefas, tornando-os ainda mais versáteis. Número 6. Metaverso. Ao entrar no metaverso, você será recebido com um mundo virtual que se parece e se sente como o mundo real. Você será capaz de andar por aí, explorar diferentes ambientes e interagir com outras pessoas e objetos, exatamente como você faria no mundo físico. Mas no metaverso, as possibilidades são infinitas. Você será capaz de visitar cidades virtuais, assistir a concertos virtuais e até assistir a aulas virtuais. O metaverso também está pronto para revolucionar a maneira como trabalhamos, brincamos e aprendemos. Imagine poder assistir a uma reunião virtual com seus colegas ou assistir a uma aula virtual sem nunca sair de casa. Ao explorar o metaverso, você também descobrirá que ele é um lugar onde a criatividade não conhece limites. Você será capaz de criar os seus próprios mundos virtuais, projetar os seus próprios avatares e até mesmo criar os seus próprios jogos e experiências. O metaverso é um lugar onde você pode se expressar e deixar a sua imaginação correr solta. Número 5. Internet Starlink. Você está cansado de lidar com a internet lenta e não confiável? Você está morando em uma área remota onde a internet banda larga não está disponível? Bem, parece que a nova e revolucionária tecnologia está finalmente aqui para resolver todos os seus males da internet e mudar a maneira como nos conectamos à internet. Starlink é um serviço de internet via satélite desenvolvido pela SpaceX, a empresa fundada por Elon Musk. É uma rede de milhares de satélites orbitando ao redor da Terra, fornecendo acesso de alta velocidade à internet para pessoas em áreas remotas e mal servidas. Com a Starlink, você poderá desfrutar de velocidades de internet de até 100 megabytes por segundo,
com velocidade relâmpago. Isso é rápido o suficiente para transmitir vídeos de alta definição, jogar jogos online e baixar arquivos grandes sem nenhum atraso. Então, se você vive na cidade ou em uma área rural remota, você será capaz de desfrutar da internet de alta velocidade com a Starlink. Mas isso não é tudo. A Starlink também oferece baixa latência, o que significa que você terá atrasos mínimos em atividades online como jogos online e videoconferência. Isso significa que você será capaz de ter uma experiência online sem nenhuma perda de tempo ou atraso. Então aqui, nós já temos a era rápida da internet. Número 4. Processamento de linguagem natural. Já imaginou como seria tentar se comunicar com seu computador ou mesmo com seu telefone usando a sua própria linguagem natural e sem qualquer necessidade complicada de linguagem, de codificação ou programação? Bem, o processamento de linguagem natural está aqui para fornecer a resposta para isso. PNL é um ramo da inteligência artificial que lida com a interação entre computadores e a linguagem humana. Esta tecnologia permite aos computadores entender, interpretar e gerar linguagem humana, tornando a comunicação entre humanos e máquinas mais natural e intuitiva. Imagine ser capaz de falar com seu computador ou telefone exatamente como você faria com um amigo. A PNL torna isso possível analisando e compreendendo o significado por trás de suas palavras e respondendo de acordo. Um exemplo de PNL em ação é um software de reconhecimento de voz, como o Siri ou Alexa. Esses assistentes virtuais usam a PNL para entender e responder aos seus comandos falados, tornando mais fácil para você definir lembretes, tocar música ou até mesmo encomendar compras. Mais recentemente, o OpenAI lançou o modelo de linguagem mais avançado até agora com o seu ChatGPT. Este chatbot super avançado usa PNL e vai entender e responder às suas perguntas, fornecendo respostas rápidas e precisas, enquanto também aprende no processo. Número 3. Genômica. A genômica é um campo emergente de tecnologia que está revolucionando a forma como entendemos e tratamos as doenças, melhorando a agricultura e até mesmo projetando novos materiais. É o estudo do conjunto completo de DNA de um organismo, incluindo todos os seus genes. Você pode estar se perguntando o que torna a genômica tão especial. Bem, graças aos avanços na tecnologia de sequenciamento de DNA, os cientistas podem agora sequenciar genomas inteiros de forma rápida e barata. Isso levou a uma explosão de dados a novas maneiras de também analisá-los. Ao entender a composição genética única de um indivíduo, os médicos podem agora adaptar os tratamentos às suas necessidades específicas e desenvolver ainda mais o campo da medicina da precisão. Por exemplo, imagine que você tem um tumor que não responde à quimioterapia tradicional. Com a genômica, os médicos podem sequenciar o DNA do tumor e identificar as mutações genéticas específicas que estão impulsionando o seu crescimento. Esta informação pode ser usada para projetar novos tratamentos que visam essas mutações, aumentando as chances de um resultado bem-sucedido. Da mesma forma, ao sequenciar os genomas das plantas, os cientistas podem identificar genes que controlam traços com a resistência a doenças, a tolerância à seca e ao rendimento. Esta informação pode ser usada para criar novas variedades de culturas que são mais resistentes e produtivas. Número 2. Spin Launch. Como você pode ver aqui nessa ilustração, o lançamento da Spin usa um poderoso dispositivo de fiação conhecido como projétil Spin para acelerar uma espaçonave a altas velocidades antes de lançá-la em órbita. Isso elimina a necessidade de impulsionadores de foguetes tradicionais e permite uma forma mais eficiente e econômica de alcançar o espaço. Mas como ele funciona exatamente? Bem, você começa colocando a espaçonave dentro do dispositivo de giro. Então, usando a força centrífuga, o dispositivo acelera a espaçonave para velocidades incrivelmente altas. Uma vez atingida a velocidade desejada, ele é lançado em órbita usando um acelerador linear. Mas o lançamento do Spin não é apenas uma questão de economia de custos e também de eficiência. Ele também tem o potencial de reduzir muito o impacto ambiental das viagens espaciais. Os lançamentos tradicionais de foguetes liberam grandes quantidades de poluentes e detritos para a atmosfera. Mas com o lançamento do Spin, não há necessidades destes grandes e poderosos foguetes, reduzindo o impacto ambiental. O lançamento do Spin é uma tecnologia que muda o jogo e tem o potencial de causar um grande impacto no futuro das viagens espaciais. E com a pesquisa e desenvolvimento contínuos, podemos esperar ver avanços ainda mais excitantes em breve. Número 1. Impressão 3D. Esta tecnologia de rápida emergência envolve o uso de um computador para projetar um objeto virtual e, depois, o uso de uma impressora 3D para criá-lo fisicamente. Este processo também é conhecido como fabricação de aditivos. Uma das maiores vantagens da impressão 3D é a sua capacidade de criar desenhos complexos e detalhados que seriam difíceis ou impossíveis para produzir usando métodos tradicionais de fabricação. Por exemplo, dê uma olhada nessa ilustração de uma mão protética. Os métodos tradicionais de fabricação teriam dificuldade em criar os detalhes intrincados e o movimento dos dedos, mas com a impressão em 3D, ela pode ser facilmente produzida.
Outra vantagem da impressão em 3D é a sua capacidade de criar produtos personalizados. Por exemplo, você pode usar a impressão em 3D para criar um membro protético personalizado ou até mesmo um par de sapatos personalizados. Além de muitos benefícios, a impressão em 3D também está se tornando mais acessível e de baixo custo. Qual dessas tecnologias você achou a mais intrigante? Deixe-nos saber nos comentários abaixo.